quinta aula de filosofia, onde nós estamos trabalhando o que é um pensamento, né, as formas de pensar. Aqui nós temos uma criança brincando, usando a sua imaginação, e vamos imaginar qual a forma de pensar que ela está usando aí. Ela está usando faz de conta. E o que será que o paizinho dela está representando nessa imagem aí? Vamos pensar? Um cavalo, né? O paizinho dela está representando aí na imaginação, no mundo da imaginação dela, no mundo de faz de conta dela, né? Na forma de pensar dela do faz de conta, um cavalinho, né? Então vamos continuar e vendo novamente a nossa abertura do capítulo, que é um pensamento. Essa criança aí com a sua imaginação, com seus pensamentos felizes, alegres, no seu mundo da imaginação, nos seus castelos, nos seus príncipes e rainhas, né? Nos seus pensamentos assustadores. Então, são formas diferentes de pensar, né? Então, e o que é um pensamento, né? Nós temos pensamentos durante o nosso dia de várias formas aqui. Aqui nós temos um personagem do desenho animado que ele está pensando, né? Usando a imaginação dele, o pensamento dele está sonhando, pensando em ser um presidente, né? Olha só, né? O mundo do pensar dele aí. Então, os pensamentos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Existem os nossos pensamentos preferidos, aquele que a gente gosta mais de pensar, porque de alguma forma, se eles são preferidos, eles nos proporcionam momentos de alegrias, momentos de felicidade, nos dão prazer. Será que a mesma coisa acontece quando nós temos algum tipo de pensamento que não nos proporciona essas coisas, que não nos dão prazer? Será que eu posso chamar de pensamentos preferidos aqueles que nos causam tristeza? Não, né? Existe tipos diferentes de pensamentos e com características diferentes. Temos aqui formas de pensar, os faz de conta, onde as crianças estão se imaginando, né, de serem bichos. Um é porquinho, o outro é urso, né? Então eles estão usando o mundo imaginário dele. E aqui, quem não tem as suas lembranças, né? Lembrar de um filme gostoso que assistiu junto com a família, né? Lembrar de quando era criança que assistiu esse filme aí. Então, são coisas, as lembranças, elas também nos acompanham, né? Faz parte da nossa vida, da nossa história. E também os sonhos. Nós temos aqui o gatinho e o rato, o Tom e o Jerry, personagem muito conhecido, né? Um personagem que é bastante conhecido na telinha. E aqui nós temos o ratinho sonhando. Eu bem que diria que é um pesadelo, né? Que já passa o dia todo correndo com medo do gato, ainda nos sonhos o pobre tá meio que correndo também, ó, sonhando, tendo tipo espécie de pesadelo com o gato, né? Que não deixa de seguir o ratinho nem nos sonhos, né? Nós temos na página 294, que eu achei interessante, os pensamentos preferidos de Luizinho, né? Que ele pensa, toda hora ele está pensando em alguma coisa. Ele pensa no jogo, ele pensa na sala de aula, ele pensa na comida. Então é uma sugestão de leitura que eu estou dando dos pensamentos preferidos do Luizinho. O meu que o Luizinho, ele toda hora ele pensa numa coisa, né? Ele está com a cabeça dele a mil. Ele está no jogo pensando o que é que vai acontecer se fizer um gol, se o time perder. Está em sala de aula, já vem lá, a cabeça dele é bem elétrica e a toda hora ele está em movimento, pensando em alguma coisa e também tentando resolver, né? Ele pensa já no que pode ser feito também. Então, a sugestão de leitura na página 294, que vocês já leram, né? Para reler novamente, tá certo? Para ver um pouquinho, entender um pouquinho de como funciona o pensamento das pessoas.
Lógico que o Luizinho pensa de um jeito, você pensa de um jeito e eu penso de outro. Nós temos pensamentos às vezes parecidos, mas não iguais, né? E pessoas pensam diferente o tempo todo. Tem gente que pensa, está preocupado com o horário, tem gente que está pensando sempre em dinheiro, tem gente que está pensando no amor, né? Tem gente que pensa nos problemas do mundo que pode fazer para ajudar. As pessoas pensam o tempo todo, só que pensam de forma diferente em coisas diferentes, né? Com o passar do tempo, a gente, por exemplo, eu que tenho o meu trabalho, eu penso no meu trabalho, eu penso na minha família, eu penso no meu filho, mas você, criança, pensa em quê? Pensa na prova que vai fazer, na atividade que vai realizar, no passeio que vai fazer com os seus familiares. Você tem os seus pensamentos. Alguns pensamentos são preferidos, né? E aqui nós temos duas crianças, né, com pensamentos diferentes. Nós temos uma criança, um menino, né, que está pensando aqui, olha só a imaginação dele, ele está pensando nos brinquedos dele, né? São com brinquedos com características diferentes das coisas que a menininha está pensando, né? Então ele está pensando em carrinho, está pensando em trem, está pensando em barquinhos, em bola, né? E a menininha também está pensando, eles dois estão juntos, pensando com pensamentos diferentes, mas eles não estão brigando, eles não estão chateados, eles não estão zangados. Ele está até sorrindo. Eu creio que será que ele está tipo assim, o que será que ela está pensando? Será que ela está pensando a mesma coisa que eu? Mas pela expressão deles dois, a gente entende que um respeita o pensamento do outro. Tipo assim, ela já conhece ele, ela sabe que ele pensa de um jeito e ela pensa do outro. Mas os dois são amigos. Tanto é que a gente tira, por essa imagem aí, a gente vê que o relacionamento delas é uma amizade saudável, né? Não tem cara feia, não tem biquinho, né? Então, ela pensa no mundo de flores, de laço, de sorvete, de vestidinho, de coisas coloridas, e ele no colorido, mas com pensamentos em outras coisas, né? Em outros objetos. E aqui eu finalizo a nossa aula de filosofia, deixando uma reflexão para vocês, tipo, quais os tipos de pensamentos que vocês têm diário? Será que você tem sonhos? Qual tipo de sonho, já que nós estamos trabalhando em história, o que é que você sonha para o seu futuro, né? Quais as suas lembranças? Você é criança, mas você tem as suas lembranças. Se você hoje tem 7, alguns 8 anos, a sua lembrança lá no primeiro ano, com a professora do primeiro ano, a sua lembrança lá no infantilzinho 3, quando você começou, né? A sua lembrança com o vovô e com a vovó, certo? E quais os seus pensamentos preferidos? Vocês já pararam para pensar nos seus pensamentos preferidos? Porque a nossa cabeça é isso aí, a nossa cabeça, ela não para um instante. A todo momento a gente está pensando em alguma coisa, a gente está pensando para resolver alguma outra coisa. Nesse momento, você está pensando em quê? O que é que você está fazendo? Se programando, pensando, meu Deus, eu não vou estar nas aulas presenciais, mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou me programar. Então você já está pensando, porque você vai se organizar para tentar fazer alguma coisa diferente, mas para não perder o seu foco, os seus estudos. Não está indo para casa, para a escola, não está vindo para a escola, mas pensa como que eu vou fazer as minhas atividades, pensa que tempo eu vou tirar para fazer essas atividades, como que eu vou fazer, com quem eu vou fazer. Isso tudo são pensamentos, né, que fazem parte
do seu dia a dia, que tem importância sim. A nossa cabeça é como é desse desenho que eu coloquei aqui, simboliza tudo, né? Os questionamentos do nosso dia a dia. Finalizo mais uma aula de filosofia. A outra aula anterior de ciência eu me despedi, eu peço desculpa, falando história, mas era ciência. Agora eu finalizo com a minha aula de filosofia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.